Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade. Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. Olá, internautas! O programa Opinião retorna esta semana e continuamos a falar sobre o problema da crise hídrica em Ubá. Hoje nós convidamos a doutora Caroline Balbino, ela que é diretora do Grupo Legalizar, advogada, especialista em direito ambiental, é assessora jurídica da Prefeitura Municipal de Guidoval e há 11 anos ela também presta seu serviço de consultoria às empresas ubaenses de Ubá e região, principalmente na indústria moveleira, e é uma pessoa que, por suas ligações com as questões ambientais, ela tem muito, com certeza, a dizer sobre por que Ubá chegou no ponto que chegou, onde as torneiras dos ubaenses estão secas. Antes de mais nada, doutora Caroline, obrigado pela presença, é um prazer ter aqui conosco. Eu agradeço muito, Washington, pelo convite, sempre, me prestigiando com esses convites maravilhosos. Gosto de falar, gosto de tentar passar as informações. A princípio, antes de tudo, como eu te comuniquei, gostaria de dizer que as minhas manifestações não têm qualquer cunho político ou partidário. Meu partido é a minha cidade, então é para ela que eu tento prestar meu serviço. E, obviamente, a intenção é elucidar, algumas situações que são de interesse da municipalidade, dos nossos, conterrâneos, e eu, obviamente, também tenho sofrido o mesmo problema, pois moro nessa cidade de Ubá. Ou seja, suas torneiras também estão secas, né? Exatamente, ficamos Agora, 4 doutora, dias. Para chegarmos no ponto que nós chegamos, nós não podemos dissociar da situação de crise hídrica que o Ubá atravessa, da ocupação e do uso desordenado do solo urbano. E a gente sabe que nos últimos anos nós tivemos na cidade uma série de empreendimentos imobiliários, uma série de loteamentos que causam problemas para os ubaenses, tanto na época de chuva quanto na época da seca. E na realização desses loteamentos, muitas nascentes foram aterradas e muito dano ao meio ambiente foi causado. A doutora Caroline já foi, na gestão passada, membro de um conselho importante, que é o CODEMA, o Conselho do Meio Ambiente, e esses debates foram travados no âmbito do CODEMA, com os representantes da então Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mobilidade Urbana, enfim, com todos os órgãos ligados ao meio ambiente que tinham representatividade no CODEMA. Então eu queria perguntar para a doutora Caroline, a discussão, o debate sobre a influência do uso desordenado do solo urbano, ele era um debate também presente nas reuniões do CODEMA, estudava-se isso em relação aos problemas de água, de abastecimento que a cidade vive? Washington, eu também participei do Conselho Multidisciplinar de Aprovação de Loteamentos, fiquei por pouco tempo, salvo engano, participei de 2 ou 3 reuniões, e a intenção do CODEMA, assim como o Conselho Multidisciplinar, era a aprovação de loteamentos, de obras de infraestrutura dentro do município, porém, ele não se consolidou. Quando eu estive na vice-presidência, foi logo a época que o Felipe Tamioso foi o presidente, nós tivemos a oportunidade de iniciar alguns processos de discussão, onde à época nós formalizamos as minutas iniciais da legislação municipal, que posteriormente foi aprovada pela Câmara Municipal. Com base nisso, eu não sei posteriormente como se deu, salvo engano, salvo melhor juízo, não houveram mais reuniões de continuidade das discussões, ou seja, esses processos acabaram não chegando ao CODEMA, dentro do que eu até então fiquei sabendo,
para que assim pudesse ser conduzido as avaliações de cunho técnico, né, consultivo e deliberativo, que era o objetivo do Conselho. Então, quando estive lá, o CODEMA pouco atuou nesses processos. As discussões, né, foram muito contundentes com relação à aprovação da legislação. E assim, como nós tínhamos um conselho com pessoas de vários órgãos públicos, por diversas vezes nós tivemos alguns problemas estruturais até, de falta de pessoas nas reuniões, problemas com questionamentos relacionados até a própria suspeição dos conselheiros com relação à aprovação. Então, de ser consultor ambiental não podia ser conselheiro. Eu falei, quem vai vir aqui discutir meio ambiente dentro dos processos de loteamento, né? Então, assim, eu fui resistente a esse posicionamento, né? Não vou dizer quem, mas está nas atas publicadas do CODEMA, para quem quiser, né, tomar conhecimento. Então, algumas questões me deixaram realmente chateadas, porque se o objetivo era discutir infraestrutura e os problemas municipais, não consegui, pelo menos no tempo que estive lá, quase 2 anos, alcançar esse objetivo com a equipe que a gente tinha lá. Então, sinceramente, o CODEMA pouco atuou. O Conselho Municipal multidisciplinar, inclusive coordenado à época pela Eliane, né, que hoje é a atual secretária de Planejamento, que com muito conhecimento, ter trabalhado muitos anos no CREA, era quem tinha, né, realmente opiniões assim, que avançavam um pouco mais. Então, ainda que eu tenha participado por pouco tempo, é um conselho que eu realmente me vi, eu consegui me ver mais atuante, consegui ver algum resultado das opiniões técnico-jurídicas e, obviamente, dos meus, né, aprendizados também na gestão ambiental, na parte técnica, onde eu pude opinar por questões de arborização, passivos, histórico da propriedade onde estava sendo instalados os loteamentos. Cumprimento da legislação, né? Exatamente, mas não daqui em diante, né? Até com relação ao que foi exterminado dentro daquela propriedade no momento antes mesmo da concepção, porque não é incomum. Aquele desmatamento que houve, o desmatamento que foi feito às né? vezes por uma pessoa física, ela foi multada, daqui a pouco você tinha um empreendimento imobiliário querendo se instalar ali, como? Se ele já havia um passivo ambiental a ser corrigido. Então, muita coisa passou despercebida e eu fico muito triste por isso, porque ainda que tenhamos conseguido aprovar a legislação municipal com relação a licenciamento, a colocar o CODEMA novamente montado, né, pouca coisa efetivamente foi feita. Isso ficou a cargo interno de aprovação do município, com seus engenheiros, com sua equipe técnica. Então, a avaliação, se ficou bom, se ficou ruim, ou se faltou fiscalização, porque muitas vezes eu observo isso, porque eu trabalho dentro do município hoje, basicamente, com aprovação de loteamento, que é em Guidoval. Então, notadamente, nós temos diversos projetos que foram aprovados, maravilhosos, ou seja, se tivesse sido executados daquela forma, teriam um resultado positivo, social, ambiental, de infraestrutura, né? Só que o empreendedor executou de outra maneira. Então, o nosso problema já não foi na aprovação, o nosso problema foi na hora da fiscalização. E como um município que carece de recursos públicos, tem uma inadimplência altíssima com impostos municipais, consegue fomentar uma equipe de ponta para poder fazer todo esse processo, até a cadeia final, que é né, o alvará, que é até a construção de todas as edificações, até a venda final, acompanhar isso via cartório. Então é um procedimento, o loteamento ele tem um procedimento tão longo que não só o empreendedor se perde no caminho por, às vezes, mau assessoramento ou por falta de condições financeiras para custear todo esse processo, porque lá atrás ele não previu no custo dele todas essas variáveis, certo? E também do município, que não tem pessoal capacitado, ou se tem capacitado, é tudo muito político, né? O que está capacitado a opinar, a opinião dele não vale nada, porque vai lá alguém e fala que tem que fazer, porque votou, e o prefeito
enfim, acaba tendo que ceder por pressões políticas. Agora, às vezes até partidárias mesmo. Será que isso explicaria, doutora, o fato de que eu acabei de contabilizar agora, né? Nos últimos 8 anos foram 69 loteamentos aprovados. E ainda este ano, já na nova gestão do Dr. Edson, alguns outros loteamentos que deram entrada na gestão passada também, cerca de 4 loteamentos, se não me engano, foram aprovados também. Quer dizer, temos aí um número, no meu entender, absurdo, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, você leva, em média, 1 ano e meio para aprovar um loteamento. Aqui nós aprovamos 69 em 8 anos, né? Uma média de quase 8 loteamentos por ano, né? E assim, o debate se deu dentro do âmbito do CODEMA, discutiu-se toda essa questão, mas hoje o que a gente vê, doutor, é que efetivamente a intervenção, precisou-se, né, que o Ministério Público intervisse, o Ministério Público, eu digo, a Promotoria do Meio Ambiente, intervisse do jeito que interviu, ou seja, determinando inclusive ao cartório do registro de imóveis que não registrasse mais nenhum loteamento enquanto não se regularizasse o que tem aí, para que pudesse dar um certo freio de arrumação nessa história. Na sua visão de consultora ambiental, doutora, e aí eu digo, né, você citou aí a questão da fiscalização, que é precária, enfim, como é que você acha uma luz no fim do túnel para que o uso e a ocupação do solo urbano se dê de uma forma minimamente danosa ao meio ambiente, né? Primeiramente, Washington, eu não atribuo 100% aos loteamentos o nosso problema hídrico, sim, ou de impermeabilização de solo, uhum, ou de mudança climática, ou de qualquer outro problema afim. É um contexto das civilizações onde o desenvolvimento urbano não tinha para onde crescer, então as áreas periféricas que fatalmente são florestadas foram atingidas com esses empreendimentos imobiliários. Foi um boom de 5 anos para cá, vamos por 8 anos, né? Assim, uhum, que a coisa realmente pegou de 5 anos para cá. Então eu observo que o grande vilão está sendo focado nos loteamentos porque causa, assim como a mineração, causa um efeito visual muito impactante, uhum, certo? São obras que você tem remeximento de terra, então fatalmente você vai acabar tendo incidentes, né, de acumulação de terra, ou numa chuva você tem entupimento de vias, uhum, né, ou enfim, esgoto, águas pluviais, problemas de drenagem. Só que a questão ela é muito mais abrangente. Nós temos um modelo de consumo hoje, principalmente dos recursos naturais, que apesar desse discurso ecologista romântico, nós não internalizamos ele em nós. Uhum. Eu estou te dizendo porque diversas vezes eu me pego, isso é difícil de assumir, eu me pego escovando dente com a torneira aberta. Eu me pego passando 2, 3 shampoos na cabeça com o chuveiro aberto. E isso é absurdo, eu passei 4 dias sem água. E quando eu me vi com uma garrafinha de 500 ml tendo que escovar o dente com aquilo e diversas outras necessidades básicas com aquele tanto de água, falei, gente, é absurdo o que a gente está fazendo com o recurso hídrico. Então, assim como é absurdo com o recurso hídrico, com o uso de agrotóxicos, com a impermeabilização do solo, com o consumo exacerbado, uhum, e a produção de lixo, que isso é um passivo que o município tem que acabar tendo que assumir. Isso também é um problema. Então o Ministério Público está fazendo o papel dele. Nem sempre eu concordo com o posicionamento, acho que a gente tem que, como jurista e como representante de município, hoje, eu tenho que também, por ser expert no assunto, estou sempre estudando, acho que a gente tem condição de flexibilizar para o município e fazê-lo cumprir, assim como os interessados também. Porém, a gente não consegue corrigir tudo de uma vez só. E respondendo ao final da sua pergunta, o que fazer é terem pessoas com know-how para estar dentro desse município problemático, que tem esses problemas de infraestrutura, que tem esses problemas de abastecimento, que tem esses problemas de parcelamento de solo irregular. Esse município está carente de um profissional ou uma equipe técnica que vá trazer
a solução do problema. E ela não vai ser igual, a receita do bolo não vai ser igual para todo município. A gente vai ter que pegar município por município, ver quais são os fatores, quais são os potenciais de exploração de cada município ou cada região desse município, e para ele fazer um plano de recuperação e de regularização. Ou seja, cada município tem uma história que fez com que ele chegasse no ponto que ele chegou. Tem um histórico de exploração. Na nossa região, a exploração de recursos naturais é quase mínima. Aqui você quase não tem móvel de madeira nativa vindo de Ubá. Verdade. Então, vamos concordar que o nosso problema industrial não é de exploração de mata, certo? O nosso problema industrial talvez seja dejetos, lixo industrial indo para os nossos aterros, ou até mesmo os efluentes líquidos, né, sendo despejados nos nossos córregos e rios. Desde a época, eu era pequena, eu lembro da época de Wembley lavando roupa. Eu era pequenininha, eu chegava no muro da minha tia, olha lá, o Wembley hoje tá lavando jeans. Que a água ficava toda azul. A água ficava né? azul. Então, gente, eu tô falando assim, de apenas 30 anos atrás. Então, nós temos um histórico, assim como todas as cidades, um pouco Guidoval. A gente tinha uma exploração agrária lá, por exemplo, com plantação de cebola. Então, lá você tem um índice altíssimo de câncer por uso de herbicidas agrotóxicos. Então, cada município tem as suas peculiaridades. Então, se eu te falar hoje que a solução ela é a mesma, a receita médica é a mesma para todos os doentes, não é. Cada município padece de uma doença diferente. Uma ou outra vão ser iguais, mas até a solução vai ser diferente, devido ao seu número de habitantes, ao seu território útil, até para fins compensatórios, porque existem muitas obras públicas que têm ausência de licenciamento. Então, essa questão de exploração do recurso hídrico, ela vai muito além da esfera particular, né? Nós estamos falando aqui, né, como particulares, pessoa física, e também estamos tecendo comentários sobre a pessoa jurídica, mas os municípios, o estado também tem N obras de impacto local e eles não estão isentos de cumprir a legislação. Agora, você tocou na questão da indústria moveleira, você que é uma pessoa que presta inclusive consultoria para vários industriais moveleiros, e eu, doutora, estranho muito a ausência da iniciativa privada no debate sobre a crise hídrica. Eu vejo assim, existem indústrias inclusive que tratam seus próprios efluentes e tem uma prática, né, de processo produtivo que já exige que o efluente seja tratado, mas isso é uma minoria das nossas indústrias. A grande maioria das indústrias do polo moveleiro de Ubá, por exemplo, despeja in natura aqueles resíduos nos cursos de água, enfim. E o próprio processo produtivo das empresas do polo moveleiro exige água também. Nem que seja para abastecimento doméstico. Exatamente, né? Nem que seja para abastecimento doméstico da indústria. E eu vejo o industrial ausente dessa discussão sobre a crise hídrica. Na sua experiência como consultora dessas empresas, dessas indústrias, você vê uma evolução na mente do empresariado em relação à necessidade de tratar seus efluentes? Como é que você está vendo a conscientização e a evolução da consciência do empresariado? Eu fico muito feliz de falar disso, primeiramente porque nós hoje, titularizando também uma parceria com o Intercind, somos uma empresa indicada por eles. Lembrando que o Intercind apenas assessora as empresas que são vinculadas e sindicalizadas a eles. O nosso grande problema são as pequenas e médias empresas que estão à margem dessa regularização, que não querem se inserir dentro desse contexto, porque estão ali lutando umas com as outras para se manter no mercado. Só que as grandes e as médio grandes que a gente trabalha, graças a Deus, estão mudando inclusive o seu processo de produção. Então hoje, a maior parte das indústrias, eu vou te contar um histórico básico de utilização de água, que seria o lançamento de efluente de cabines de pintura. Anteriormente você tinha um lançamento direto. Posteriormente veio algumas exigências para que tratassem esse efluente. Começaram a tratar esse efluente, viram a inviabilidade econômica e técnica, pela dificuldade de se
obter os resultados, os parâmetros técnicos mínimos para o lançamento ao final do efluente tratado. Passaram a fazer o circuito fechado, as cabines de pintura de cortina d'água circuito fechado, onde eram abastecidos, né, o que era evaporado, e ao final aquele resíduo, né, aquele efluente, vamos pôr assim, né, já com muita borra, já saturado, ele era levado para uma empresa ou incinerar ou aterro controlado. O custo ainda era elevado. Então hoje, de 2 anos para cá, todo o processo tem retornado à cabine de pintura seco. Então nós temos hoje sistemas de exaustão e mantas que fazem a impermeabilização desse efluente, né, que poderia ir para o ar, né, não está indo para a água, não estou gerando, não estou consumindo água e nem estou gerando efluente industrial, né, líquido, e estou fazendo o tratamento adequado. Então, vamos pôr assim, que dentro dos 11 anos que eu trabalho, esse foi o histórico de utilização de água das médias e grandes empresas. Só que o problema são as pequenas, que não têm um mínimo de fossa séptica. Ou seja, nós não temos tratamento de esgoto dentro de UBÁ. Ou seja, o efluente de uma indústria hoje, no mínimo, ele tem que ter uma fossa séptica. Tratar o efluente doméstico. Existe linhas de financiamento para que as empresas pequenas e médias possam... Só que a maior parte delas estão endividadas, elas têm restrições, elas têm medo de fazer o investimento. O momento não é propício. Então, nós estamos passando diversos problemas estruturais, econômicos e também de conscientização, que somando esse bolo... Dá o que dá. Dá o que nós estamos vivendo hoje, né? Exatamente. E infeliz é o empresário que hoje assume todas as obrigações ambientais, porque ele passa 80% do dia dele ou cumprindo condicionante ou participando de fiscalização dentro da empresa dele ou contratando alguém que está fazendo para ele algum tipo de estudo ambiental. A produção em si é quase que ele tem que ter um gerente para a produção. Ou botar alguém da família para transacionar as obrigações da produção dele. Porque ele passa quase a maior parte do tempo trabalhando com burocracia. Não estou dizendo que isso não seja uma variável que não deva ser internalizada no processo de produção. Mas eu observo que o momento histórico, assim como aconteceu com as questões trabalhistas, o momento histórico... de inclusão da variável ambiental dentro do processo produtivo é o vai ou racha, certo? Chegamos num ponto que não dá para... Chegamos num ponto que assim como a questão trabalhista historicamente foi um problema lá, hoje você já abre a sua empresa sabendo que você tem um custo com contador e com direito trabalhista, EPIs, EPCs, treinamento, laudos técnicos e todas as burocracias e os pagamentos, né, das verbas trabalhistas. O empresário que hoje quiser empreender e não colocar no seu custo produtivo o custo ambiental, ele está fadado ao fracasso. E o empresário também, por sua vez, ainda se vê naquela situação de ser fiscalizado pelos órgãos ambientais do Estado. Agora o município também, a partir dessa legislação que foi citada... Lei Complementar 140, né? Regulamentação do Estado, né? Passa também a exercer um papel fiscalizador. E o empresário vê o poder público, por sua vez... E aí eu quero a opinião da doutora a respeito desse imbróglio que é a relação do município com a concessionária de água e esgoto que aqui atua, no caso a Copasa, né? Temos aí, a doutora tem acompanhado, a doutora, a gente vê ali a sua presença nas audiências públicas que acontecem na Câmara, enfim. A doutora está por dentro do que vem acontecendo no âmbito dessa discussão de renova ou não renova com a Copasa, se a empresa realmente ela tem a possibilidade de permanecer na cidade dentro de um novo contrato que amarre muito bem as suas obrigações, enfim. Doutora, eu vejo essa discussão e vi na última segunda-feira uma montagem de uma CPI na Câmara Municipal de UBÁ, que é uma CPI da crise hídrica, uma CPI que pretende investigar o que aconteceu ao longo desses anos que fez com que o UBÁ chegasse no ponto que chegou. Nessa discussão, né, e CPI, a doutora sabe como é que é, né? Às vezes é uma
uma comissão que é montada nem tanto para investigar, mas mais para fazer pirotecnia, né? A gente vê isso muito no Congresso Nacional. A gente espera que isso não aconteça aqui, Ubá. Mas nesse tiroteio todo tem uma assinatura de contrato com a Copasa, tem agora Ministério Público e Poder Judiciário intimando a presidente da Copasa a vir ao Ubá na próxima segunda-feira sobre as penas da lei. Nesse caldo de cultura que nós estamos vendo aí, doutora, pode sair alguma solução realmente para o Ubá? Como é que a senhora vê aí tanta coisa acontecendo simultaneamente e aí tem hora que fica aquele diálogo de surdo, né? Sim. A CPI, né, o próprio nome já diz, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, todo inquérito ele tem natureza apuratória, então ele não pode ser pirotecnia, ele tem que desaguar num relatório final, onde se apura alguma coisa, alguma irregularidade. Se não se apurar nada, nada será feito, pois a CPI não tem caráter punitivo. A CPI não vai propor uma ação contra a Copasa. Uhum. A CPI não tem, ela apesar de exercer um papel jurisdicional, né, de caráter jurídico, né, vamos pôr assim, ela simplesmente visa fiscalizar o que o Executivo fez ao longo desse tempo. Então, acho que a gente tem, a CPI, né, eu observo que ela tem que ter um checklist muito bem elaborado. Tem que ser uma coisa muito bem trabalhada, tem que se conhecer todo o processo administrativo que ocorreu nos últimos 30 anos, e só assim vai se conseguir apurar alguma coisa. Porque se houve prevaricação do poder público ou omissão da Copasa, isso vai ser fatalmente esclarecido ao final do relatório da CPI. É o que a gente espera, né? Certo. Isso demanda conhecimento técnico jurídico. Sim, sim. Então, eu sei que pelo menos o EDI, ele tem o Michel, que é o assessor dele, eu sei que ele tem conhecimento de causa, acredito que vai conseguir assessorá-los muito bem. Estou à disposição, assim como munícipe, não como vinculada a qualquer partido político. Eu sou interessada em dar a sua contribuição. Exatamente. Né? O trabalho do advogado não só avaliar, mas também opinar estratégias. Então, pode ser montada uma estratégia, uma comissão que vá assessorar tecnicamente e juridicamente a CPI. Fica aí a sugestão ao senhor do vereador, né? Para que isso não fique também no achismo, certo? A Copasa, aí eu vou fazer um comentário, é muito bem representada, o doutor Frederico é muito inteligente. A Copasa tem N teses já preparadas para qualquer tipo de argumento que essa CPI ou qualquer município venha a entabular contra ela. Então, nós temos que ser técnicos nesse momento, deixar o calor das emoções de lado e, né, quem for participar da CPI tem que ser pessoas que realmente tenham maturidade emocional. Porque vai sofrer pressões políticas, vai sofrer pressões populares, né? Qualquer outra aí que venha a realmente ser atinente ao caráter investigativo da situação. Haja vista a pressão que foi para que se constituísse uma CPI da Copasa. Sim. E aí os vereadores, até dentro de uma perspectiva até de muita sabedoria, não, nós vamos investigar as causas da crise hídrica. A Copasa é uma das causas? Vamos também, né? Mas existem outras causas. Né? Eu estava comentando uma seguinte questão. A concessão de serviço público de um bem essencial à qualidade, ao saneamento e à sobrevivência do ser humano não pode ficar a cargo do município elaborar estudos de exaurimento do bem, que é a água. Tampouco da escassez hídrica a pequeno, médio ou longo prazo. Quem detém a concessão é que deveria ter esses estudos elaborados. Então, quando se fala em estudos, gente, é desde qualidade até quantidade. Como que eu, concessionário de um serviço público de abastecimento, alego que contratualmente eu não tenho que estudar o manancial que me fornece a água para eu poder cumprir meu contrato? E aonde diz que também é a prefeitura que deveria fornecer esses estudos? Então, nós estamos frente a uma situação que foi mal contratada. Sim. Certo? Então, desde que eu estive à frente
da vice-presidência do CODEMA, o que eu mais falei, está gravado nas audiências, né, que eram documentadas, era, gente, vamos aproveitar a oportunidade dessa equipe multidisciplinar, vamos estudar o contrato que vai ser feito com a Copasa. Ninguém me ouvia, como se fosse um assunto, quando sobrar tempo a gente faz isso. Então, contrato é contrato. Quem contrata bem, leva. Quem contrata mal, perde. Então, hoje você tem escritórios especializados no Brasil e no mundo em contratos. Um contrato mal feito, fatalmente vai culminar numa crise não só hídrica, propriamente dito, de falta de água, como uma crise de não se saber mais para onde recorrer. Porque até o próprio Ministério Público, que eu realmente estou fazendo uma crítica, as ações propostas pelo Ministério Público para apurar as irregularidades e resolver o problema emergencial não me parecem nem um pouco estratégicas. Então, o órgão que detém o poder que tem, até porque faz parte de um Fundo Nacional de Direitos Difusos, onde ele, por diversas vezes, ouvir levar recurso, poderia, no mínimo, estar pedindo recursos desse fundo para resolver a nossa situação emergencial aqui. Sim. Então, é muita coisa, Washington. Nós poderíamos ficar aqui, assim, dias e dias discutindo a questão da crise hídrica em Ubá e no mundo. Só que nós temos um problema hoje que demanda medidas urgentes. E é um absurdo que tenhamos que recorrer politicamente a Brasília ou, enfim, até a ONU para que o Ubá seja salvo. Então, nós estamos trabalhando hoje com uma inércia operacional. Não estou falando que não tem ninguém fazendo nada. Eu estou falando que são situações operacionais que não têm resultado. É o que me parece. Quem tem o poder não está usando o poder que tem da forma efetiva e eficiente. Também não estou dizendo que eu tenho a solução para o problema. Esse vácuo de poder que permitiu que o Ministério Público e o Poder Judiciário entrassem em campo e falaram, não, agora é com a gente, nós vamos fazer uma reunião no fórum, a presidente da Copasa está intimada, ela vai ter que vir aqui. Certamente, porque alguém teria que intervir. Então, a doutora Tereza, que é do Patrimônio Público, a doutora Thaís, que é do Meio Ambiente, ambas já se manifestaram a favor do auxílio à resolução do problema, certo? Parabenizo o trabalho delas, mas também não conseguimos alcançar medidas efetivas. Todas elas, ao meu ver, são medidas a longo prazo, que não vão surtir o efeito imediato e emergencial que nós hoje demandamos. Então, nós estamos falando em empresas com 300, 400, 600 funcionários sem poder trabalhar. Nós estamos falando em casas com doentes, crianças e creches e a própria prefeitura sem poder funcionar, porque não tem água. Ninguém vive sem. Você vive às vezes até sem energia elétrica, mas sem água não tem jeito. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Carolina Balbino, advogada, diretora do Grupo Lecadizar, especialista em direito ambiental, pessoa que está participando ativamente desse debate sobre a crise hídrica. E a presença dela aqui no programa Opinião é a nossa missão justamente de poder levar aos nossos internautas as informações para que cada um possa fazer o seu julgamento de por que nós chegamos no ponto que chegamos. A contribuição hoje da doutora Carolina Balbino foi muito importante e eu peço a você que continue acompanhando o nosso programa, porque estamos debatendo a crise hídrica de Ubá de uma forma honesta, de cunho informativo e sem a menor vontade de fazer política em cima de um problema tão grave. Doutora Carolina, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Se tiverem dúvidas, por favor, pessoal, né, a comunidade de Ubá, a região, pessoas que estiverem assistindo de outros municípios, que quiserem também compartilhar conosco desse problema, estamos abertos, né, pode ter que uma solução conjunta pela sobrevivência precisa ser feita. Então eu coloco à disposição o meu escritório, o meu e-mail pessoal, o nosso telefone do escritório e o programa através de você, Washington, para que receba essas perguntas, receba esses questionamentos, que na medida do possível a gente, né, as respostas podem ser até transmitidas através do seu programa, nos intervalos, né, ou através escrito também dentro do próprio Facebook ou
outra via aí que vocês tiverem, né, de comunicação direta com a população. Bom, fica a dica aí, a página da Web TV UAI está à disposição para você postar aí seus comentários, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Depois a gente leva o conhecimento da doutora Caroline, que gentilmente vai estar ajudando a esclarecer essas dúvidas e esses questionamentos. O programa Opinião fica por aqui. Até a próxima semana. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.